foi algo assim que eu pensei, mano, eu tô fazendo o Juscelino Kubitschek do vestibular aqui, 50 anos em si. Meu nome é Daniel, eu tenho 21 anos, sou de São Paulo, capital. Minha história com o quadro começou ali quando eu estava nos últimos anos do ensino médio, por volta de 2017, em que, por um anúncio assim, ao mesmo tempo naquela necessidade de procurar o cursinho para fazer vestibular, essas coisas, eu acabei dando de encontro com o quadro, né? E, bom, na época, como eu fazia curso técnico, meu colégio acabava sendo integral, então nesse meio tempo me ajudou muito o quadro, porque eu conseguia estudar nos intervalos entre as aulas do ensino médio e do curso técnico, e também em casa à noite ali, sem precisar me deslocar, tudo mais. Por mais que eu tenha uma certa vantagem pelo local onde eu moro, ter muito acesso a ônibus e metrô, ainda assim, ia aumentar custo, ia aumentar cansaço, estresse, então eu acabei procurando alguma coisa online, né? E a primeira aprovação que o quadro me ajudou foi na FATEC São Paulo, que eu acabei não seguindo. E conforme eu saí do ensino médio, eu fui para o mercado de trabalho já. Acabei trabalhando na área do meu curso técnico, que é automação industrial. Nessa área também voltou a necessidade de conseguir estudar, conciliar estudo e trabalho. Acabei utilizando o quadro novamente e fui utilizando, mas nesse meio tempo eu acabei saindo um pouco do rumo dos estudos, porque começa a aumentar a carga de carga horária do trabalho, começa a aumentar a responsabilidade, ao mesmo tempo que eu só estava satisfeito com a posição que eu já me encontrava no trabalho. E voltou essa necessidade de estudo ali em meados de 2019 para 2020, quando essa carga de responsabilidade começou a se desvirtuar com o quanto eu recebia. E acabou vindo a necessidade de procurar um curso superior, e meu login ainda estava ativo no quadro, que na época, lá em 2017, tinha assinado o Plano Black. Então eu voltei a estudar, acabei, por algumas desventuras dentro da empresa, sendo demitido em 2020, ali no começo de 2021, e continuei os estudos, segui com a vida, até que no meio do ano eu acabei mudando alguns planos ali com a minha família. A gente estava para sair do país, mas acabou não dando certo. Tive que voltar a estudar, voltei a estudar pelo quadro, e dessa vez, como eu tinha mais tempo, também procurei um curso em presencial aqui na minha cidade. E aí, com os dois juntos, acabou sendo a somatória perfeita ali para eu conseguir minha aprovação, né? Consegui ser aprovado na Unesp, em Engenharia Elétrica, e pelo SISU em Física, lá na USP, licenciatura. O meu problema antes de conhecer o método do quadro, assim, mais voltado à parte logística, principal, né? De deslocamento, porque São Paulo, qualquer horário tem trânsito, então me enchia o saco e eu via que eu perdia muito tempo parado no trânsito, porque se eu fosse considerar sair do colégio ou do trabalho e ir para algum lugar, estudar, depois sair desse lugar e voltar para casa, estudar mais um pouco, tudo mais, esses deslocamentos entre as entrelinhas, os lugares, acabavam me ocupando muito tempo. E eu vi que era mais fácil eu sair de um lugar e ir direto para casa, ter tempo de descansar, estudar e ver que eu ia conseguir manter mais ou menos o mesmo desempenho ali, né? E aí um outro problema também não relacionado a deslocamento, mas relacionado a algo pessoal meu, é que eu acabo me distraindo muito fácil. Porque eu gosto de falar, eu gosto de conversar com as pessoas assim, e às vezes eu acabava perdendo a mão nessa questão de saber a hora que tem que conversar, tem que fazer amigos ali, amizades, no cursinho presencial, por exemplo, e saber a hora de estudar. Óbvio que eu acabei ganhando essa maturidade, e também com a pandemia, né, que acho que afetou todo mundo. Eu tive que ficar mais tempo em casa, então nesse meio tempo o quadro caiu como uma luva na minha situação e me ajudou aí a conseguir ser uma pessoa um pouco mais disciplinada e focada nos estudos, porque tem que ser.
Então, quanto aos problemas que eu me enfrentava, se sente aquela agonia, né? Uma agonia misturada com frustração, porque você não sabe muito o que fazer. E pelo menos pra mim, no meu convívio ali entre as pessoas assim da minha volta, meus pais me tiveram muito tarde. Meu pai, por exemplo, ele tem quase 70 anos. Então, o mundo hoje em dia e o mundo da realidade do meu pai são coisas totalmente diferentes. E no fim, ele não conseguia dar uma dica que coincidisse com a realidade que a gente vive agora, com a realidade que eu estava vivendo, com as coisas que eu tenho acesso. Então meio que eu tive que procurar por conta própria, né? E eu já vinha assistindo algumas videoaulas no YouTube, aquelas de graça que alguns professores acabavam fornecendo na época, mas eu falei, pô, isso aqui tá muito raso ainda. Eu precisava de alguma coisa que fosse além, mas eu sabia procurar muito bem as coisas. Acabava me perdendo e procurando listas de exercícios sozinho, acabava caindo em listas muito mais avançadas ou com foco muito diferente do que eu queria, e aí que entra o quadro, né? Quando você já vem com uma plataforma que tem as aulas separadas, as listas de exercícios separadas, os focos ali, se você quer uma faculdade pública pelo Enem ou uma FUVEST, os focos para as faculdades militares, se você quer um ITA, um IME, e, bom, enfim, já meio que veio de mão dada, já falei, nossa, maravilha, tá valendo a pena já o tempo, tanto de tempo que eu tô economizando isso, porque a maior frustração é saber lidar com o tempo, e quando você é novo e não tem as malícias de algumas coisas da vida, você só fica em agonia e frustração só. Até você ter a maturidade de conseguir lidar com o tempo, lidar com saber a hora de que, essa hora aqui eu vou conversar com o Tatinho, eu vou jogar com meus amigos, é saber a hora aqui de que eu não tenho que estudar, é maluquice. O quadro apareceu para mim por alguns anúncios, tanto no YouTube quanto no Facebook. E, bom, você vê, né, algumas, como o próprio anúncio, usavam a experiência de alguns alunos, usavam de exemplo as faculdades que eles passaram, as coisas pelas quais eles passaram. E tanto que foi o que eu usei como garantia para ver se o que eu estava contratando ali, se eu estava comprando, porque querendo ou não, eu estou contratando um serviço, né, na hora de fazer a matrícula, estava valendo a pena o dinheiro que eu estava investindo ali no meu futuro. Então eu utilizava dos vídeos ali como um apoio, eu fui olhando, falei, tá, deixa eu dar uma chance disso aqui. E aí quando eu entrei, eu fiquei, tá, tem muita coisa aqui, deixa eu ver como é que funciona essa bagaça aqui. É interessante que é bem óbvio assim, tá escrito ali, comece por aqui. E aí eu comecei, tá, se tá escrito comece por aqui, acho que tem que ser por aqui. E aí eu fui indo e eu fui entendendo que era todo um esquema que hoje em dia falam que é o esquema gamificado, né? Esquema de como se fosse um jogo ali, e você vai seguindo, e é como eu falei naquela parte da frustração, né? Já ter isso de mão beijada assim ajuda muito, porque tem um vídeo explicativo ali, tem um exemplo do que a pessoa fez, do que você pode fazer, tem um auxílio do tutor, em que ele vai lá e vê se você não está fazendo dando soco ponta de faca em alguma coisa ali no seu cronograma. E é isso, basicamente. Você vai se adaptando ali e ao mesmo tempo você vai vendo que as coisas à sua volta te ajudam a se adaptar ali. Então, acho que o que dá para colocar de voto de confiança adicional seria também as coisas que você tem acesso pelo preço que você está pagando, e isso em comparação à minha realidade aqui em São Paulo. Porque assim, eu não sei como é o custo de vida em outros estados e cidades do Brasil. Acredito que sejam bem diferentes aqui de São Paulo, que São Paulo tudo é caro. Eu não vejo a hora de ter condições de sair daqui. Então, quando você vê alguma coisa assim dentro da realidade do quadro, em contraponto com a realidade que eu enfrento aqui na minha cidade, eu via que eu tinha muitas coisas além por um preço menor, e eu falei, pô, compensa pra caramba eu estar aqui então, porque conversando com outros colegas assim que faziam cursinhos aqui na minha região, além do problema principal que é o financeiro e mensalidade, você via também que eles não tinham a proximidade e a acessibilidade que eu tinha quando eu tinha que corrigir uma redação, ou tirar uma dúvida, ou até mesmo a própria tutoria, porque quando você entra no cursinho presencial, aí eu não tô menosprezando os cursinhos presenciais, mas eu meio que, vai, fio, se vira aí é estudar isso aqui, é essa apostila, e fazer isso aqui, e você se vira, e é ali. E se você não tem muita maturidade, se você não tem muita cabeça para
se manter no foco, saber que você tá lá para estudar e não para fazer amigo, você acaba se perdendo. E como o quadro é um lugar assim, é mais individual, né? Depende só de mim ali, não tinha muito como eu perder o foco. Só quando às vezes ali eu tava meio cansado, eu queria jogar alguma coisinha, mas não se compara quando você tá num lugar que você é um espaço compartilhado, né? Então as dificuldades, dá para começar falando um jeito mais pessoal, que é a disciplina, assim. Para você entender que você tem que assistir o vídeo ali bonitinho, quieto em casa, assim, não se distrair com alguma coisa que estão falando no outro cômodo, ou então não se distrair com algum barulho externo, assim, é algo que no começo demora, mas chega uma hora que vai. E isso também, inclusive, depende, acho que muito de cada um, né, essa dificuldade, mas pelo menos foi a minha. Então, para superar essa dificuldade, eu tive que chegar em casa, conversar com as pessoas que moram comigo, falar, galerinha, desse horário até esse horário aqui, eu tô estudando, evita fazer barulho, evita me chamar, se tiver tarefa de casa para fazer, assim, lavar a louça, lavar banheiro, alguma coisa, não pede naquele momento, pede em outro momento, deixa que eu faço depois. Enfim, aí depende da sua relação com as pessoas que você vive dentro da sua casa e da sua relação com você mesmo em saber a hora de cada coisa. E a outra dificuldade que eu também tenho que é pessoal, é eu me adaptar aos professores que estão me dando aula. Eu achava que isso era algo mais do presencial, né, de eu acabar não entendendo, não me dando muito bem com a didática de certo professor, não sabendo lidar, alguma coisa assim, mas eu vi que é algo que eu tenho em mim, assim, essa besteira, essa infantilidade minha de olhar para alguma coisa assim, acabar não batendo o santo, mas aí é mais uma coisa que você tem que saber lidar internamente, entender que aquilo ali é pro seu bem, por mais que talvez você não se dê muito bem com a didática daquele professor, independente de ser uma didática maravilhosa, uma didática ruim, é algo que eu tenho pessoal para mim, assim, que quando eu não vou não me dou bem com a pessoa que tá ali falando, eu acabo não conseguindo me adaptar ao ensino, assim, né? Mas aí é algo que, infelizmente, eu tive que saber lidar, e quem tem esse problema tem que saber lidar pessoalmente. Terapia ajuda, psicólogo ajuda, e enfim. Então, os resultados depois que eu me adaptei, eu consigo dividir eles em dois momentos. O momento quando eu estava no ensino médio foi que o quadro virou basicamente um suporte porque eu estava vendo ali nas matérias do ensino médio, assim. Tive uma melhora, tipo, absurda, assim, com matérias que antes eu tinha muita dificuldade, como química, por exemplo. Eu estava acostumado já com as coisas do quadro que eram um pouco mais difíceis, e aí eu chego numa aula de química que é de escola pública, e por mais que fosse uma escola pública muito boa aqui da minha cidade, ETEC e tudo mais, tem nome, ainda assim as coisas do quadro estavam um pouquinho nível acima ali, então eu já consegui me adaptar muito bem. E em um outro momento, um momento mais recente, né, que foi o que eu utilizei para estudar para minha aprovação, foi que me ajudou a lembrar muita coisa e já me botou num ritmo muito bom, assim. Porque eu tinha começado a estudar, aí parei, aí fiquei um tempo nessa pendência de sai do país, não sai do país, sai do país, não sai do país. Acabei não saindo do país, tive que voltar a estudar muito próximo aos vestibulares, acho que os vestibulares foram ali pro mês de novembro, dezembro. Eu voltei a estudar em agosto para setembro ali, eu falei, meu, eu tenho que correr aqui, e aí eu voltei a utilizar a plataforma do quadro ali como suporte ali, junto com a bolsa que eu tinha conseguido no cursinho presencial aqui da minha cidade, e foi loucura. Inclusive, para a própria bolsa no cursinho, eu utilizei a plataforma do quadro para estudar e eu consegui voltar num ritmo muito bom. Então, a adaptação, quando você consegue se adaptar, entende o que você está sendo inserido, você vê que você consegue otimizar o que você está entendendo ali. Uma coisa que, assim, eu acho meio. Eu sempre fico na reflexão se isso é tipo ou não, mas você vai assistir uma aula e às vezes você fala, tá, essa aula aqui eu só quero revisar, é um tema que eu já sei. Você bota no 2 vezes ali e vai, é a vida que segue. Você já chega num ponto que você não teve dúvida, você volta, você escuta de novo, e você vai e volta e faz exercício e já pergunta ali. E então é um ritmo que quando você está inserido, você consegue digitar seu próprio ritmo ali, fica bem mais prático e bem mais adaptável a você voltar ao ritmo de pessoas que talvez estejam estudando presencial e que ficam limitadas a coisas físicas, né, como presença do professor, o quanto a paciência desse professor de voltar a explicar alguma coisa novamente,
ou então o quanto esse professor consegue ser didático ou não, e ir direto ao pronto, né? Porque eu lembro que no ensino médio tinha muito esse problema de alguns professores estar conversando sobre a matéria, falando, explicando um ritmo bom, e de repente ele estava falando do resultado do Brasileirão da última quarta-feira. Eu falava, o que está acontecendo aqui, gente? Mas enfim, é isso. Quando você entende onde você está inserido, quando você consegue entender qual que é o seu ritmo, as coisas que dão certo e que não dão certo para você, o negócio só flui só. A maior transformação assim, que vem de imediato na minha cabeça é criar disciplina. É o que eu venho falando desde o começo da entrevista aqui, que você precisa de disciplina e maturidade, assim. Maturidade eu já tinha um pouco de saber separar as coisas, mas a disciplina que eu digo é na hora do vamos ver ali. Por exemplo, uma coisa é você conseguir chegar, falar, tá, não é o momento agora de uma distração, outra coisa é você conseguir fazer isso todas as vezes necessárias e quando tá ali com o seu caderno aberto, com a aula aberta, com caneta na mão, de fato tá estudando ali presente naquele momento e não só copiando a matéria ou só respondendo exercício no automático ali, respondendo de qualquer jeito. Acho que isso para mim é a disciplina. A maturidade seria você saber se organizar, mas a disciplina de você sentar a bunda, estudar e seguir ali firme naquilo ali todo dia é algo engrandecedor que trouxe bastante o quadro ali. E como consequência disso, acabei me tornando uma pessoa muito mais autodidata com as coisas, assim. Eu lembro que quando eu cheguei no trabalho, assim, já com um pouco dessa carga de disciplina que eu acabei conseguindo quando eu estava no ensino médio estudando pelo quadro, eu conseguia me adaptar muito fácil às coisas que o meu trabalho estava dando para mim e, ao mesmo tempo, consegui me adaptar a me organizar com as coisas que eu tinha de trabalho, vida pessoal e estudo. Porque, como eu já tinha vindo com essa carga antes, né, acabou ficando muito mais fácil de eu entender cada coisa e ter a disciplina de seguir com aquilo ali. E na parte educacional, assim, uma coisa que eu via muito nas correções ali, e nas dúvidas também que o pessoal tirava, é que as pessoas que estavam corrigindo não davam a resposta totalmente assim de mão beijada. Elas cortavam algumas coisas da resposta, deixavam mais ou menos uma forma de você criar o caminho do seu próprio raciocínio para assim entender onde você errou e entender por que a resposta daquele exercício era aquela. Acho que isso foi algo bastante diferencial, principalmente agora, nesses últimos tempos que eu tive que estudar correndo, de quando eu fazia um exercício, eu errava, eu já não ia procurava a resolução dele completinha e tudo mais. Eu tentava fazer igual algumas pessoas que tiravam dúvida e alguns corretores faziam na plataforma, fazem na plataforma, né? Ele dá o exercício, ele tenta colocar passo a passo o exercício, mas dentro desses passo a passos ele não coloca todos os detalhes. E aí, nessa de colocar todos os passo a passos e tentar decifrar os detalhes, era onde eu via onde eu estava errando, e eu de fato aprendi alguma matéria. Resultados com o método quadro, quais deles você nunca imaginou que seriam possíveis? Aí eu acho que a minha própria formação desse ano aqui, no fundo ali, eu pensando, eu tô em agosto, os vestibulares já estão logo ali, será que vai dar tempo mesmo? E deu, acho que essa é a maior realização, assim, que eu achei que talvez não fosse conseguir, apesar de estar confiando na minha capacidade, apesar de saber das minhas qualidades ali, foi algo assim que eu pensei, mano, eu tô fazendo o Juscelino Kubitschek do vestibular aqui, 50 anos em 5, e que nem, quando eu passei pra primeira fase, eu passei da primeira fase da Unesp ali, eu falei, epa, o negócio tá indo bem, porque eu tinha, as primeiras provas que eu tinha feito no ano, que já estavam próximos do mês de agosto, tinha sido o ITA e o IME. O IME, não quero nem falar sobre isso, que foi complicado. Já o ITA, quando eu cheguei no ITA, eu já cheguei bem mais preparado assim. Eu fiz essas duas provas de teimoso mesmo, já sabia que não ia arranjar nada, e no ITA eu quase arranjei, no ITA eu quase passei para a segunda fase. Não passei porque errei um exercício lá de besteira lá em matemática e não deu o mínimo de questões que eu precisava acertar em matemática, mas se tivesse dado aquele mínimo, como eu tinha ido muito bem em português e física, pelos cálculos ali que eu fiz ali, que eu tentei fazer, né, simular ali, por pura suposição minha, talvez eu pudesse ter ido para a segunda fase do ITA.
A Unesp consegui para a segunda fase, a Unicamp fui para a segunda fase, a FUVEST fui para a segunda fase, o Enem eu consegui terminar as duas provas em 2 dias, um tempo muito de boa. E bom, o resultado veio com a aprovação na Unesp e a aprovação na, na USP agora, pelo SISU, né? E a Unicamp eu acabei indo bem, mas não bem o suficiente. Eu acabei vendo que as médias aumentaram muito do que eu achei que ia ser. Eu achei que, com todo esse contexto de pandemia, essas coisas, as notas iam diminuir, acabaram aumentando, pelo menos para algumas coisas da minha carreira ali, né? O FUVEST é a mesma situação, mas ao mesmo tempo não foram coisas que me abalaram, porque eu fiquei pensando, pô, bati na trave estudando com tão pouco tempo. Imagina se eu tivesse feito tudo que eu fiz com um ano certinho, sem ter tido a pausa que eu tive no meio, sem ter me distraído com certas coisas que eu acabei me distraindo antes de entrar de cabeça nos estudos. Eu fico feliz com o meu desempenho. Quando eu vi meu nome ali no sanduíche aprovado, eu até agora, pra falar a verdade, não caiu muito a ficha, assim, porque você vê, assim, você fica pensando por tudo que você já passou, por todas as coisas que você deixou de fazer, por todos os momentos e histórias que você deixou de escrever, e é algo, assim, que demora, pelo menos pra mim, tá demorando ainda pra ser digerido, assim, porque junta muita coisa, assim, muita coisa passa na minha cabeça, assim, com essa aprovação das pessoas que participaram disso, de certa forma, direta ou indireta, da minha família que me auxiliou, algumas familiares só que outros até entender por que eu parei um ano só para estudar, não procurei trabalho. Então é algo que eu ainda tô digerindo, tô feliz, mas ainda tô digerindo, assim, porque aconteceu muita coisa no fim de 2021 e aconteceu muita coisa agora boa em 2022 e tá um misto de sentimentos ali, porque uma pessoa muito especial para mim acabou falecendo no fim do ano passado por câncer ali, saúde, idade também, já acabou contando tudo ali. E era uma pessoa que sempre me perguntava sobre os estudos e sempre queria ver meu bem, né? Quando ela ficou sabendo que eu acabei sendo demitido da empresa, acabei tendo que parar um ano só para estudar, foi uma pessoa que me apoiou muito. E dentre aquelas que eu falei que me apoiaram, não foram todas, mas ela foi uma pessoa que me apoiou muito, minha tia Matico. E hoje, eu acho que eu digeri esse sentimento de felicidade de passar em 2 faculdades públicas ferradas assim, se ela tivesse ao meu lado. Então, por isso que eu digo que fica esse misto aí de sentimentos, porque eu não sei até que ponto eu consigo comemorar a aprovação, sendo que é aquela frase que tem no filme do cara lá que vai pro busão e mora sozinho lá no busão, Into the Wild, uma coisa assim, o filme, que a felicidade só é real quando ela é compartilhada. Então, às vezes eu fico pensando ali, putz, queria que essa pessoa estivesse aqui, mas com o tempo eu acho que quando eu estiver lá na USP ali, na semana ali de introdução de recepção dos alunos, acho que eu vou dirigir melhor e aí eu vou conseguir me soltar melhor, comemorar de fato a aprovação.